iniciará o assunto. O estilo gótico surgiu na França, durante a Idade Média, com a construção da Catedral de Saint-Denis, e se espalhou rapidamente pela Europa. É identificada como a arte das catedrais, e fortaleceu o movimento cruzadista e o papel da igreja na sociedade. O termo gótico vem da palavra gotus, e foi utilizada pelos italianos renascentistas, que consideravam a Idade Média como a Idade das Trevas, época de bárbaros. No entanto, atualmente, o termo já não expressa mais o sentido depreciativo que lhe fora expresso no passado. A principal expressão na arte gótica foi a arquitetura representada pelas construções de imponentes igrejas que levavam em torno de 300 anos para ficarem prontas. Então, as cidades começavam a nascer ao redor das catedrais, por conta do elevado número de trabalhadores envolvidos na obra. A escultura gótica desenvolveu-se paralelamente à arquitetura das igrejas, procurando expressar o ideal de beleza da divindade. Muitos relacionam a Idade Média apenas ao estilo gótico, ignorando a arte bizantina e a arte românica, que também datam deste período. Toda a população da cidade participava e financiava a construção das catedrais, e isso estimulou a rivalidade entre elas. Notre Dame foi construída em Paris com as abóbadas elevadas a mais de 30 metros de altura. Pouco tempo depois, Amiens ergueu uma catedral cuja abóbada atingiu 40 metros. Beauvais ultrapassou-as em seguida com uma catedral cuja nave central tinha perto de 50 metros de altura. Tal é qual a aeronave russa Tupolev, a catedral de Beauvais desabou parcialmente, obrigando sua construção van der Eyden e Meiling, nos Países Baixos, Massaico, Uccello, Veneziano e Pisanello, na Itália. A próxima a falar um pouco sobre o assunto é a Thaís. Escultura. A escultura gótica somente pode ser compreendida em toda a sua importância se empregada ao esquema arquitetônico ao qual estava subordinada. Tal como na pintura, a escultura é sobretudo religiosa, muito embora o fim do período gótico presencie a imposição do individualismo que iria conduzir ao retrato do cunho naturalista. Os primeiros escultores são ainda anônimos, são os escultores de Chartres, Reims e Estrasburgo. Em fins do século XIV, surge a figura talvez mais notável da escultura gótica, Klaus Schroeter, falecido em 1406, o que iria influenciar toda a arte em seu tempo, mesmo ainda na pintura de Van Wenck, quem aliás era primo. Ao lado de Schroeter, e como representante do estilo gótico memorial, merece ser citado o escultor italiano Jacopo della Quercia, falecido em 1438, cuja arte anunciada já a Renascença. Uma última fase da escultura gótica, 1480 a 1520, caracteriza-se por um maneirismo do que expoente máximo do alemão Tilman Rienschneider, falecido em 1531. Obrigado, Thaís. Agora passaremos para a Daniele falar mais um pouco sobre a arte gótica. Um pouco mais da arte gótica. Com tantas denominações atribuídas por críticos e historiadores a estilos e períodos artísticos, a arte gótica empregada pela primeira vez por Vasari, em 1550, no seu livro sobre a vida das excelentes pintores, escultores e arquitetos, possui o princípio caráter depreciativo. Baseava-se na divisão das eras artísticas preconizada por Gilbert, Idade Áurea da Arte Clássica, declínio desde Constantino e, a partir de Giotto, a Renasce italiana,
Para Gilbert compara Vasari o intervalo compreendido entre a época de Constantino e o advento de George foi artisticamente nulo, pois os pintores, os escultores e os arquitetos afastaram-se da tradição clássica, influenciados pelo novo ideal estético. O gótico, logicamente, seria o estilo particular. Godos, tribo bárbara do N da Europa, a arte gótica, contudo, nada tem a ver com esse povo, pois nasceu na arquitetura religiosa da Normândia e da Borgonha durante o século XII. A arte gótica foi relegada e discreto segundo plano, combatida e negada até o último quarto do século XVIII, quando começou sua valorização, graças principalmente ao pré-romantismo em países como Grã-Bretanha e Alemanha. Como o advento do romantismo devido à pregação de Violette Leduc, o gótico passou a reunir a preferência de todos os artistas e arquitetos. Hoje, após os minuciosos estudos de ensaístas como Mallet, Fauchelevent, Dorval e outros, entende-se por gótico estilo de arte medieval que tenta ser originado por volta de 11.050 na França, transformar-se em estilo internacional durando até 1420 na Itália até 1500 nos países sedentoriais. O estilo gótico é tudo em estilo arquitetônico, mas o objetivo gótico é empregado também para caracterizar a pintura e a escultura do período. Como a arquitetura gótica vai estudada e separada, gótica arquitetura, analisamos a seguir a pintura gótica, presencia o aparecimento e a rápida difusão de nova modalidade pictórica. A pintura de Cavalletti, o quadro ou retábulo, a temática é acima de tudo religiosa. Quanto à técnica importante, inovações começam a aparecer com os irmãos Hubert e Jan van Eyck. Há dúvidas quanto à existência de Lambert Jan van Eyck, faleceu em 1441, que recorrem à pintura a óleo e não mais a tempera como até então. Ficou dito e pouco que a pintura gótica era principalmente de índole religiosa, no entanto, o período existe também ao nascimento da pintura profana, como, por exemplo, nos painéis verdadeiros discursos políticos executados entre 1337 e 1339 no Palácio Público de Siena de Ambrogio Lorenzetti e nas ilustrações de calendários, tratados científicos e moralitas baseadas nos escritos de autores clássicos como Esopo e Ovídio. Como típica manifestação do nascente individualismo especial, menção deve ser feita ao retrato, que faz então sua aparição. Retrato de João e Aubon, 1350-1364, na Biblioteca de Paris. Grandes retratistas tomariam no século XV o gênero prestigiosíssimo Van Eyck, Van der Wendel e Memling nos Países Baixos, Masaccio, Ussel, Veneziano e Pisanello na Itália. Obrigado, Dani. Encerramos hoje mais um Jornal Escolar e tenha um bom dia. Bom dia. Escultura. A escultura gótica somente pode ser compreendida. Você levantou o dedo por quê? Tá começando já. Tá? Tá, já começou. Oi, já começou? Escultura. A escultura gótica somente pode ser compreendida em toda a sua importância se empregada no esquema arquitetônico. Ah, motoqueiro filho da puta! Bom dia. A cultura gótica desenvolveu-se... Já começou, precisa disso. O que eu ia falar? Obrigado. O
Catedral e Saint-Denis. Denis? Denis, doido é doido! Alunos. Thaís. Dani. Giovana. E Jordão, lindão.